Olá, gente, boa noite. Boa noite. Me chamo Simone Ferreira, sou uma das coordenadoras daqui da Escola de Música da Rocinha. A escola completou 30 anos ano passado, em junho. É uma escola totalmente gratuita para a população da Rocinha e a galera do entorno. A gente tem uma parceria com Sementes aí de anos. Agora eu só não lembro, você lembra, Aline, se foi o Chorando à Toa que tocou lá ou foi a Banda Capa? Pois é, não lembro mais, faz tanto tempo, né? Eu acho que foi Chorando à Toa. Com certeza foi Chorando à Toa, né? Então, assim, a gente tem essa parceria com a casa e agradecemos, assim, por escolher a Escola de Música, né, nesse projeto de vocês. E eu vou deixar a Aline falar um pouquinho, porque eu não sei muito bem do projeto deles, assim, explicar para vocês a fundo o que é, mas sei que é bem legal. E quando o Gilberto me contatou, eu falei, vamos aceitar, porque é o nosso parceiro e parceiros a gente leva para a vida, né? Então, obrigada por estar na Escola de Música da Rocinha. A Escola de Música da Rocinha está aberta para vocês sempre. Nossa escola funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã até 10 da noite, até onde der. Finais de semana a gente está por aí tocando. E, mais uma vez, muito obrigada, e vou deixar com a Aline que ela vai explicar para vocês como é que é a dinâmica aqui. Boa noite a todos, obrigada pela presença. O meu nome é Aline Brufato, eu sou empreendedora do Bar Semente e também pesquisadora no programa de Engenharia de Produção da COP UFRJ, especificamente no Laboratório Tecnologias, Diálogos e Sítios, mais conhecido como LTDS, né? E eu tenho aqui ao meu lado o Roberto Bartolo, o professor Roberto Bartolo, que é o coordenador. Eu vou fazer uma introdução, antes de apresentar cada um, vou fazer uma introdução aqui de como vai ser esse evento. Ele está dividido em 3 partes, ele é um evento um pouquinho longo, então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, assim, para poder desfrutar realmente da experiência. A ideia é a gente fazer essa mesa de abertura rápida, onde eu vou contextualizar o que é o Bar Semente como um patrimônio cultural para vocês. Muita gente talvez aqui conheça pela idade, mas muita gente não tem ideia do que seja o Bar Semente, né? E aí a gente vai ter essa primeira parte de abertura e a gente já vai diretamente para a segunda parte, que é a experiência imersiva. Ou seja, a gente tem 5 óculos de imersão que eles estão ali sendo carregados, e a cada 5 pessoas vocês vão poder revisitar o Bar Semente e a sua atmosfera musical, né, num ambiente imersivo. E esse videoclipe, ele tem uma música inédita sendo lançada do Zé Paulo Becker, que está aqui também, do violonista e compositor. Zé Paulo Becker, que tocou 20 anos no Semente. Durante toda a trajetória do Semente ficou aberto. Na terceira parte do evento, a ideia é todo mundo assistir o videoclipe e a gente volta para cá para ter um bate-papo. Porque eu sei que aqui tem alunos de música, tem pessoal da Rocinha, tem empreendedor, tem outras pessoas aqui também da parte cultural, né? E eu acho que pode ser interessante, por ser um experimento novo, né? Pode ser interessante, pelo menos para o Semente é novo, pode ser interessante a gente ter essa conversa, tá? Então, isso é como vai ser o evento, e daí eu vou apresentar todo mundo que está aqui do meu lado, para daí eu fazer uma fala rápida e passar para as pessoas. Tá? Então, aqui do meu lado eu tenho o professor Roberto Bartolo, lá do Programa de Engenharia de Produção da COP, UFRJ, e coordenador do Laboratório Tecnologia, Diálogos e Sítios, e também do Repista, que é uma rede de pesquisa em inovação social, tecnológica e ambiental, que é um braço do LTDS instalado aqui. Em breve vocês vão poder conhecer no 18º andar, numa sala que a gente está reformando. O professor Bartolo vai explicar um pouco melhor esse contexto. Eu tenho aqui do meu lado, do lado do professor Bartolo, o Eduardo Martino, que é doutorando lá no Programa de Engenharia de Produção, e que fez toda a parte técnica desse videoclipe, tá? E ele vai poder também falar sobre isso, antes de vocês terem a experiência. Eu tenho do outro lado ali o Bernardo Aguiar, que ele é o percussionista, pandeirista,
tocou muito no Semente desde quando tinha, sei lá, 16 anos, eu acho, 18, 19, por aí, né? E ele tá no videoclipe, ele acompanha o Zé Paulo Becker está do lado dele. Zé Paulo Becker tocou, faz parte da trajetória do Semente, né? Tocou 20 anos lá, vai poder falar um pouco dessa música inédita que ele fez para o videoclipe, chamava Samba pro Semente, porque é o nome desse videoclipe, tem o nome da música. E depois, do lado do Zé Paulo, a gente tem o Eduardo Simões, que é o mais conhecido como Duda, que tem uma longa trajetória dentro do Semente como amigo, sócio também, que nem Zé Paulo, e também como artista, né? Artista plástico, designer. Ele fez toda a caracterização e cuida dessa parte toda de arte do Semente, né? Da marca, e não só da marca, mas dos projetos musicais que a gente faz, tá? Então, eu fiz um rascunho aqui, gente, para eu não me perder. É o seguinte, eu quero situar esse experimento do Semente, o Samba pro Semente, em dois momentos importantes, assim, aonde ele foi germinado, né, para vocês poderem entender. O Semente tem uma história de 20 anos ali na Lapa. É uma história onde ele foi uma referência da música. Então eu não consigo contar toda essa história aqui, né? E a ideia é vocês experimentarem um pouco dele. Então esse experimento, ele foi um experimento totalmente coletivo, tá? Onde ele uniu tanto o Semente, pessoas que fazem parte da trajetória dele, artistas como Duda, Zé Paulo Becker, Bernardo Aguiar, mas também uniu um outro lado, né, que é o lado da academia, que está aqui representado pelo professor Roberto Bartolo, e tem a professora Dália também, do Instituto de Economia, que deve vir aqui depois, está ali sentada na plateia. Então, esse experimento, ele se origina em dois fatos importantes. O meu encontro com o Semente, né, e o que é o Semente? Pode-se dizer que tem uma tradição já secular de pequenos lugares no mundo, né, nos grandes centros urbanos, onde eles agregam, reúnem, os artistas se reúnem, músicos, no caso, se reúnem. E esses pequenos lugares, então, abrigam esses artistas e abrigam esses encontros entre os artistas, como um laboratório. E a partir daí, então, se cria um patrimônio, que é da própria cidade, onde ele faz parte. E o Semente nasce no final dos anos 90, em 98, nesse contexto, de ser esse lugar que abriga esses encontros e abriga esses artistas. E eu me encontro com esse lugar e fico sendo empreendedora desse lugar quase 14 anos. E esse lugar fecha as portas em outubro de 2017, ali na Lapa. Esse lugar se situou ali na Lapa, na frente dos Arcos, no coração do Rio de Janeiro. O outro fato germinador desse experimento é o meu encontro com o LTDS, especificamente com o Roberto Bartolo, o professor Bartolo, para minha pesquisa, dentro do doutorado, que eu recém terminei, faz uns 6 meses. Então ele se germina, essa ideia de revisitar o Semente, e de criar uma forma, até uma metodologia, de como podemos replicar isso para outros patrimônios, é uma ideia que nasceu lá dentro do LTDS, germinada lá dentro. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. E então o que a gente vai ter aqui, só para finalizar, é um encontro da música com tecnologias imersivas, com novas tecnologias, da memória e de um patrimônio imaterial, porque o Semente hoje, que vocês vão ver e vão poder visitar, ele não existe mais. Mas aí eu vou passar a palavra para o Duda Simões, que vai falar um pouquinho desse processo criativo. Tudo bom? Boa tarde. Vamos lá. Bom, vocês já estão aí vendo
o que foi o Semente, bem no comecinho, né? Você vê que ele teve várias configurações, mas sempre foi isso daí, né? Essa entrada, com os arcos, com essa entradinha aí que era disputada. As pessoas gostavam de assistir do lado dos músicos. Aqui uma matéria, história de resistência. Aí depois o Semente saiu de lá, foi para o sobrado do lado. A gente começou, aí foi quando eu fiquei mais próximo até da Aline, a gente começou a produzir também uma noite no Democráticos, ligado ao Semente, né? Então com aqueles mesmos músicos, aquela mesma cena, né? Como se o Semente tivesse ficado pequeno para aquela onda gigante de músicos. Esse aqui é o segundo Semente, aqui o Democráticos. Aqui, ó. A gente chegou a receber numa noite, acho que 900 pessoas, assim. Chegou a ter mais de 1.000 pessoas. Não ao mesmo tempo, né? Na rotatividade da noite. E virou um grande bailão, né? Eram todas as sextas-feiras. O projeto se chamava Semente da Música Brasileira. Aqui um pouco das filipetas, do material para a nova geração. A filipeta é como se fosse o Instagram, o Facebook, né? Só que a gente divulgava nas praias, nas outras noites. Era assim que a gente ficava sabendo o que é que tinha de bom, né? Na noite. Eram os impressos, O grande baile. Bom, tudo isso aqui para mostrar um pouco da atmosfera, o que era pra gente que viveu aquilo ali, né? E aí o grande desafio para o projeto era como é que a gente vai reviver esse tempo mágico num lugar que não existe mais, né? Atualmente, o Semente é um restaurante peruano, né? Maravilhoso. Aí a primeira ideia que surgiu, né? Tipo, não vai dar para fazer lá no peruano. Então, veio a primeira ideia, que foi esse espetáculo que a gente fez no Teatro Sérgio Porto. Lá a gente simulou essa atmosfera do Bar Semente. 2022, pós-pandemia, um dia depois do Carnaval, abril, ali. Foi isso daí. Covid. Esse cenário está guardado no porão da Aline. Então, ficou aquela ideia, né? Não, a gente tem um cenário, acho que dá pra gente fazer. Né? E já no desenvolver do projeto, a gente questionou, por que não? Vamos tentar lá no chileno? Vamos lá no peruano? Vamos lá no peruano, vamos ver como é que é, se a gente consegue fazer. E aí o peruano era isso aí, ó. Realmente o Semente não existia mais. Era peru para todo lado, os tetos todos rabiscados. Não, linhas de Nazca. Linhas de Nazca, aquelas tipografias de flúor, cheio de luz negra, né? Aquelas luzes negras e tal. Mas a gente tinha que tirar o Semente daí, né? E chegamos também a como é que a gente consegue fazer? Todo domingo a gente fecha às 7, a gente vai tentar fechar às 6 e entrega para vocês. Então assim, a gente tinha de 6 até mais ou menos 9 da noite, que era o horário que os convidados iam chegar, né? A gente também se preocupou em chamar as pessoas que viveram aquilo ali, os amigos que a gente ainda tinha contato, que iam entender o que a gente estava fazendo, né? Então a gente teve só esse tempo para transformar isso aí tudo no antigo Bar Semente, né? Como é que eu vou tampar todas essas coisas, né? Televisão, neon. Aqui é a noite da produção. Então a gente resgatou vários quadros daquela época, né? O tapumezinho que ficava na janela, né? Fechamos todos os tetos com papel. Vocês vão conseguir olhar para o teto, inclusive, com os óculos, para conferir a placa antiga. Essa aqui é a galera que
um pouquinho da galera que a gente convidou, que viveu esse tempo mágico do Bar Semente. Aí temos aqui no paralelo aqui a produção. Olha lá, ó. E tome papel. Como a coisa acontece de verdade, né? Inclusive eu caí do alto dessa escada aí nesse dia. Mas deu tudo certo. Ó. Vestimos o garçom da casa. E ó, vários rolos para tampar os desenhos de Nazca. Porque a preocupação, né, já que a gente está falando de uma imersão 360, 180, é inevitável que as pessoas não fossem olhar para o teto. Então era uma preocupação. Internet? Bom, mas basicamente é isso daí. Ó. E tudo isso feito em poucas horas. A gente recebeu as pessoas que continuaram ali, né, comendo e esperando a coisa acontecer. Ó o papel fazendo mágica, né? No final, a gente conseguiu tampar tudo e trazer o antigo semente para o lugar. Aí já tem a passagem de som. É isso aí. Obrigada, Duda. Zé Paulo, vou passar a palavra para o Zé Paulo Becker, que ele vai falar um pouquinho da música que ele fez e do que ele quiser falar sobre essa trajetória toda. Oi, gente. Então, como a Aline já falou, eu, em 98, o Serginho chegou para mim e falou assim: meu pai arrendou um bar na Lapa, você não quer tocar lá? A gente fazer um grupo e tocar toda quinta-feira. E aí fomos e começamos a tocar nesse lugarzinho aí, e foi junto com o processo de revitalização da Lapa. A Lapa começou a ser cada vez mais frequentada pelos jovens da época, né? Que hoje estão coroas, mas começou a ter esse movimento, e muito ao redor, em torno do Bar Semente e algum outro bar que tinha por ali, mas o Semente tinha esse caráter e manteve esse caráter também, um caráter do pessoal se reunir. Aí teve um período que ele ficou sem dono, o pessoal fez uma comuna, chamava Comuna do Semente, se reuniu. Aí às vezes você parava de tocar, ia lá, fazia uma caipirinha, se ajudava a lavar uma louça. Então uma coisa de comunidade que foi muito interessante também no começo dos anos 2000. E aí depois eu comecei, a gente trocou o dia, eu passei para as segundas-feiras. E então ao todo foram, como ela disse, foram quase 20 anos tocando semanalmente. E aí grandes presenças, artistas, músicos que vinham tocar, celebridades e artistas de rock, né? U2, às vezes eu nem conhecia, alguém me falava: olha, você não, ali, aquele cara ali é o baixista do U2. Eu, caramba, ó, a Nora Jones está aí, o Sting teve lá, aí Buena Vista. o Chico fez aí já no Semente Novo, que mudou para o bar do lado. Um dia foi o Chico Buarque, levou uma mesa grande com vários amigos, pediu para dar uma canja e deu a canja. Enfim, é um lugar de encontros, e os músicos se encontravam, trocavam ideia, mostravam música nova. Tinha um lado muito de improvisação, no sentido assim, muito relax, assim, né? E aí, tinha esse lado espontâneo, que era muito bacana. E você encontrar o pessoal que estava fazendo, que gostava daquele tipo de música. Tinham outras noites também, né? Não só a minha, tinha noite, a Tereza Cristina cantava samba, tinha Casuarina. enfim, era variado. Mas
Mas a segunda era especial. A segunda era especial porque eu tava, né? Não, é porque ninguém trabalha na segunda. Não, tinha muita coisa também. Às vezes tinha artistas internacionais que vinham, por exemplo, tocar no Rock in Rio e estendiam. E aí tipo, tinha um boca a boca, assim, olha, tem um lugarzinho lá na Lapa. E aí eu me lembro, ó, a banda da Liza Minnelli tá aí. Diana Krall. Umas coisas assim. Então tinha esse lado muito bacana. O Semente realmente ficou conhecido no mundo, né? E, enfim, a gente tem um carinho muito especial pelo Semente. Dá pra ficar falando horas, mas... Mas aí nesse processo foi bacana, muito bacana participar desse projeto. Agora falando do projeto em si, a gente, principalmente depois da pandemia, a gente começou a fazer essa coisa, ó, eu vou gravar em casa. Muita gente já fazia antes, mas eu me especializei mais em essa coisa de gravar em casa. Eu compus esse tema, eu tinha esse tema e gravei a parte do violão em casa. A gente agora um detalhe técnico, né, que a turma da música, a gente coloca o clique lá para tocar direitinho no tempo. E aí mandei pro Bernardinho, que gravou também da casa dele, ele tem um estúdio em casa também, colocou o pandeiro, né? Então assim foi feita esse samba, que é um samba no estilo bem brasileiro, na onda um pouco talvez do Baden Powell, violão brasileiro, com a sexta corda afinada em ré, para aumenta um pouco, o violão fica mais encorpado, né? Abrange um espectro maior assim, de som, assim, fica aquele rézão grave. E aí a coisa é o clipe, né? O clipe tem essa coisa fake, não sei se vocês sabem, né? Vocês já viram aquelas cenas eles botam o Mick Jagger dançando e tiram o som e fica... E é isso. No dia a gente tem que ser meio fake, porque você quer ter uma qualidade de som, então a música já tinha sido gravada e a gente foi lá e fez uma mímica. A gente é artista, né? Então o artista... É pra contar isso mesmo? Tem que contar. Tem que contar, isso é por trás tem que contar, do mas bastidor, né? faz parte. Qualquer videoclipe, você chega, qualquer videoclipe é assim. A pessoa chega lá e... Né? Apesar que a gente está tocando a música, mas a diferença é que a gente está tocando junto com o áudio, né? Para ter uma qualidade do áudio superior. Superior. Agora, alguns detalhes técnicos, vai ser bacana o Eder falar um pouco esse lado você está mais perto do instrumento, está mais perto do outro, você vira a cabeça, você pode ouvir mais aqui, mais assim. Então é isso aí, não vou alongar muito, deixar o Bernardinho falar um pouco. Agora, é outra coisa, por mais que a gente fale aqui, eu acho que o impacto é quando vocês vão assistir, assim, porque é uma sensação muito bacana, gente. Dá vontade de se pegar as pessoas, parece que você está no lugar mesmo. Então, Bernardo Aguiar vai falar um pouquinho, né? Eu vou complementar. Eu sou músico, mas me formei em Ciências Sociais, né? E no meu curso final de Ciências Sociais, minha monografia, eu fiz sobre o Nicolas Krasik. Nicolas Krasik era um violinista, tá aqui, né? Um violinista francês que radicado no Brasil, hoje em dia ele mora em São Paulo. E eu entrevistei ele para fazer, é meu amigo, né? Mas eu entrevistei ele e ele contou que o Semente foi um lugar fundamental para ele se radicar no Brasil, porque ele chegou lá no furacão, né? Era o ano de 2001 e ele foi assistir a um concerto ali no Cecília Meirelles, e aí o pessoal falou depois, vamos lá pro Semente, não sei o quê. Aí tava lá o Yamandu, que também é recém-chegado. Era o teu? Não, eu que chamei. Você que chamou, né? Eu tava lá nesse dia. Então, aí ele tava o Yamandu lá, né? E o Yamandu, recém-chegado do Rio Grande do Sul e cheio de fome, né? Musical. E aí ele falou, cara, foi muito bem recebido, tapete vermelho e tal. Essa coisa do brasileiro também, né? De receber, né? De estar aberto ao novo. Então, tudo entrou na minha monografia, o que é música brasileira, enfim, um monte de coisa. Mas estou falando só do Nicolas para ilustrar essa efervescência que estava acontecendo aí, né, pelos anos 2000, né, na Lapa, e que deu em Tereza Cristina, né, grupo Semente, um monte de coisa aconteceu a partir daí, né, da música instrumental.
E é isso, com o Zé, né? O Zé, eu frequentava lá, fiz 41, né, uma semana atrás. Eu acho que chegava ali com uns 18 anos, e foi legal que uma vez eu ficava lá dando canja, e o Zé me convidou para tocar com ele, de duo. Onde foi o primeiro show? Indonésia, Singapura e Malásia. A gente fez na turnê asiática. Para começar, o primeiro show que eu fiz mesmo com ele, né? Um cônsul que estava lá no Semente e chamou o Zé Paulo. Tinha muito isso também, né? Tinha muito isso. E... Esse cara de chapéu que está conversando com o Nicolás é um ator de Hollywood que fez aquele do Homem de Ferro. Homem de Ferro, super conhecido. Qual é o nome dele? Esqueci. Howard. Howard. É Howard alguma coisa. E o menino com o bandeiro na mão é o Bernardo. Ali no cantinho, ali atrás. Tem essa camisa até hoje. Mas então, ali acontecia muita coisa até porque era na segunda-feira, né? Segunda-feira é tipo a pelada dos músicos, né? Porque músico geralmente toca quinta, sexta, sábado, domingo. Aí segunda-feira a gente ia lá tocar, né? E muita coisa acontecia, né? As moléculas se chocavam. Foi muito bom. Um grande período. E eu vi pela primeira vez hoje aqui a experiência, né, com óculos. Cara, realmente foi muito bem feito, assim. Dá pra se transportar para esse momento, assim, né? Claro que lá, na época mesmo, era mais furduncento ainda, né? Assim, tinha aquela coisa furduncenta lá, piana, maravilhosa. Mas tá muito fiel, muito legal. Obrigada, Bernardo. Então, Eduardo Martino, que foi quem filmou, né, quem domina as tecnologias audiovisuais, vai poder falar um pouco para vocês desses desafios que a gente teve, que vocês vão poder assistir aqui. Boa noite, gente. Eu sou Eduardo. Eu não sou do Rio de Janeiro, talvez vocês vejam pelo meu sotaque, mas eu cheguei aqui no fim entre 2008 e 2009, né? Então, quis o destino que eu conhecesse o Yamandu Costa, que foi mencionado aqui, e aí frequentei muito a casa dele uns anos depois. Conheci lá o Zé Paulo também, que era um habitué, a Aline, e eu sempre ouvia esse semente, e fui levado lá pelo próprio Yamandu, né? Isso já em 2010, assim, por aí. E estava lá na fatídica noite do Chico Buarque, né? Que foi um espetáculo, assim, uma surpresa maravilhosa. Você que fez as imagens. Eu filmei também, por acaso, estava com uma câmera pequena, assim, que depois foi usada publicamente essa imagem. Mas eu, então, conheci o Bar Semente não como eles que viveram, mas pela reputação e pelos relatos que eu ouvia, né? E peguei o finalzinho desse segundo sobrado que o Duda falou, foi o último endereço do Bar Semente. E então, quando a Aline, a gente conviveu esses últimos anos, né? Eu fiz um mestrado em mídias criativas, em realidade virtual, sou fotógrafo, né? Eu trabalho com fotografia há mais de 20 anos, fotografia e vídeo. E aí, então, para nossa tristeza, o Bar Semente fechou, né? E aí a Aline falou assim, poxa, será que a gente um dia não vai poder fazer alguma coisa com essa técnica da realidade virtual para recriar, para trazer de volta, para a gente reviver isso? Isso faz uns bons anos já que a gente tem essa conversa, né? E aí, finalmente, surgiu essa oportunidade através desse edital. E aí, então, a Aline montou a equipe aqui com o Duda e tal, e aí a gente começou a pensar um pouco a história que o Duda já contou, como é que a gente vai fazer, vai recriar, fazer com cenário, vai fazer com computação gráfica, será que eu chamo algum amigo que monta com inteligência artificial, será que a gente filma com pano verde? A gente passa um tempão, assim, pensando quais seriam as melhores formas, até que a gente falou, vamos à essência mesmo, vamos filmar no lugar. Ah, mas aí o peruano, o cara não vai querer, mas vamos lá ver. E aí a gente foi lá para nossa grande surpresa, o pessoal falou assim, sim, Bar Semente, sim, a gente vem aqui toda vez, estão sempre... Os clientes são do Bar Semente. Todos os clientes vêm aqui falando do Bar Semente, o cara adorou a ideia, porque para ele conhecia o Bar Semente pela reputação, mas nunca tinha tido a chance de estar lá também, né? Então, para ele adorou, comprou na hora a ideia, aí foi só produzir a filmagem. Mas enfim, tem bastante suor aí, mas a ideia floresceu, assim, legal. E aí, então, eu poderia falar por horas isso aqui, mas não vem ao caso, né? Só para um pouco antecipar o que vocês vão ver ali.
Como é que a gente decidiu fazer essa filmagem, né? A gente precisava de um equipamento que pudesse fazer uma filmagem mesmo, porque a gente optou por não ir pela computação gráfica e simular realidades, assim, filmar uma realidade real com o que chama Cinematic VR, que é filmagem mesmo, né? Então, o Duda fez a mágica dele lá, recriou, a Aline trouxe a galera, criou-se aquele ambiente, o Zé Paulo e o Bernardo trouxeram a música, e aí para mim...
Então agora a gente está aqui para algumas perguntas que vocês quiserem fazer. Enfim, a gente está aqui justamente, tem um microfone que o Marcelo está ali com o Marcelo, que ele vai passar pela plateia, né? Quem quiser fazer pergunta de parte técnica, de música, qualquer coisa, quem quiser só dar um depoimento. Mas deixa a mulher aparecer. Pergunta, o que achou. Abre tudo. Tá, fiquem à vontade. Só pra gente finalizar. Basicamente, assim, eu queria saber se as pessoas que participaram antes do Basicamente se pretendem voltar com ele futuramente. Desculpa, eu não ouvi a pergunta. Você pode repetir em voz alta? Eu quero saber se as pessoas que participaram antes do Basicamente se pretendem voltar com ele novamente ou voltar com ele em outro ponto. Eu penso nisso todo dia. Pensar nisso é ótimo, né? A gente tem que dividir o microfone. O melhor é o vivo, né? O Zé Paulo pode falar também sobre isso. Não, a gente pensa, porque é muito bacana essa experiência de você estar ao vivo toda semana, ter um lugar, né? Mas não é tão fácil, né? Tornar aquilo real, tem uma série de variantes aí, de determinantes para aquilo ser possível, né? Mas o importante é que eu acho que o Semente ficou esse conceito. Então a gente pode, por exemplo, fazer projetos como esse, né? Pode fazer um festival, mantendo essa ideia. É claro que se a gente conseguir de novo um lugar bacana que atenda, assim, eu acho que a ideia seria linda. Né? Aí é perguntar para a Aline que é a gestora. Fala sobre o Semente virtual. Não, gente, assim, tem um lugar, né? Empreender na música, né? Empreender as várias formas de empreender na arte, nas artes e especificamente na música. No Brasil, não é muito fácil. Mas fica aí para os patrocinadores, os interessados. Né? Com certeza, mas assim, não é uma receita ali, você tem que fazer uma mágica quase, né? Porque o Semente ele é uma música que não toca na rádio. É uma música autoral, né? Uma música inédita, é uma cena independente da canção, do samba, da música instrumental que o Zé Paulo faz e outras misturas, né, de música, de ritmos. No documentário até tem um depoimento super interessante do Carlos Malta, flautista, tá cheio de gente aqui, flautista, que ele fala, o Semente não é uma casa de choro ou uma casa de samba, o Semente é uma casa de som. E realmente, esse lugar da criação onde você tem... É um lugar sério, né, ao mesmo tempo, porque a gente tinha um alto nível técnico, mas é um lugar aberto, como o Zé Paulo falou, ao imprevisto e ao improviso, mas muito ao imprevisto, ao espontâneo, como ele colocou. E é um lugar também, como a gente estava ali na Lapa, e o jeito que o Semente o jeito que a arte acontece, é um lugar que tem muita esculhambação, porque sem esculhambação não tem como sair nada novo. Né? Então tem uma mistura aí do lado do artista e de quem faz a gestão, mas também tem um outro lado, que é o lado real de pagar as contas. Ou você arranjar alguém que pague a conta, que foi o que o Duda falou, que é um patrocinador. Né? Então, durante o Semente, ao longo de toda a sua trajetória, eu posso dizer muito que eu fiz isso, o Zé Paulo acompanhou, a gente tornou o Semente viável economicamente. Isso é uma coisa muito difícil para esse tipo de arte na cena independente. Né? Ter essa casa, fazer música é muito caro. Se a gente pensar, para poder tirar a cadeira. Mas a gente vem de outras formas, né? Como esse projeto, a gente fez festivais virtuais durante a pandemia. Eu vou mandar uns links para vocês poderem assistir algumas coisas. Né? Só que dá muito pano para manga.
Não, e eu acho que, aí fazendo o link aqui com a escola, aí entra o papel também. O principal para ter um lugar como Semente é o público. E a escola tem esse papel de formação de público, né? Então é muito importante, como a escola de música aqui da Rocinha, ter esse ponto de formação também de plateia, que não adianta nada também a gente ter o Semente e não ter o público que queira ver aquela música, né? Que era um lugar, apesar de ser um bar, mas muita gente estava indo lá para ouvir a música. Teve um violonista conhecido lá de São Paulo que tocou e falou: nossa, é um bar com público de sala Cília Meirelles. Como as pessoas estavam lá para ouvir a música. E para ter esse hábito de sentar no lugar, ouvir, agora eu vou ouvir a música. O que a gente precisa? Precisa da escola também, de ter essa formação do público. Oh, tem essa música aqui, gente, que é uma música popular, ela pode ser dançada, ela pode ser... Então ela comunica, ela é uma coisa da música brasileira, ela tem assunto, ela tem riqueza harmônica, melódica, rítmica. Então, e às vezes as pessoas não conhecem tanto, porque de repente não toca na rádio. Hoje em dia a rádio não é tanto, mas sempre é, né? Mas não toca na série da TV ou nas playlists da playlist, né, do Spotify. Então eu acho muito interessante também, muito importante o papel de escolas como a Escola de Música da Rocinha para essa formação de público e para pontos como o Semente e outros pelo Brasil continuarem com esse trabalho. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Sobre os músicos da casa. A gente tem um violão, né? Tem muitos outros. Tinham muitos outros. Eles continuaram fazendo projetos musicais? Ou sim, pararam, sim. né? E alguns saíram para o mundo. Alguns, como o Yamandu, por exemplo, não era um músico da casa, mas ele era frequentador. A Tereza Cristina, que eu acho que vocês devem conhecer, que ficou muito conhecida. E todo mundo vive de música. E aquele negócio, viver de música no Brasil não é fácil. Você... Não eram só dois, era um grupo. Para o projeto foram só dois. Até isso eu ia comentar. Acabou tendo que restringir. Né? Mas na noite, por exemplo, na noite que eu fazia, eram 4 músicos. Era percussão, 2 violões e bandolim. E sempre tinha alguém dando canja. Então era grupos maiores. A Democrática eram 10 músicos. Bom, aí o Democráticos era uma outra casa perto que também fazia um projeto, uma coisa maior. Né? Mas era uma cena, né? Era uma cena musical, né? A gente tá falando de 2000 até 2004, 2010. 2010. Daqui a pouco tu vai ter que... Se fizer uma lista, eu acho que a gente tem aí uns 200 músicos. Cara, a gente fez mais de 300 apresentações numa reportagem que saiu muito mais. Bom, em termos de músicos, porque aquele palco era 11, 12 músicos por noite. A gente pequeno fazia menor, depois maior. Era uma cena, realmente. Eu acho que isso é o mais difícil também, quando você pensa em replicar esse modelo. Né? Vamos abrir o Semente de novo, não tem como dar errado. Né? É difícil, né? Tipo, você tem que... Como é que você replica uma cena que está acontecendo? É real, é vivo, né? Então, assim, tem que renovar os músicos, tem que ter interesse por esse tipo de música, né? Assim, e lá era muito isso. A gente viu muitos músicos chegando lá, que estavam aprendendo ainda. Passaram 6 anos, 10 anos, o cara já era um profissional e estava lá na roda também fazendo música, né? Tem que abrir por causa do Inclusive tinha aquela coisa, às vezes é caro, né, para entrar, só que lá ficava na esquina e muita gente ficava do lado de fora e ouvia a música. Ficava lotado, coalhado de gente que não estava afim de pagar e ficava ali do lado de fora e ouvia. Mas era legal, porque o negócio estava acontecendo.
O Semente, ali, falando um pouco do que o Zé Paulo falou, você também, da plateia, né, da formação de público, essa questão da identidade, do ter um espaço de encontro, ter um lugar físico onde você se encontra, como se fosse um laboratório, onde você apresenta. O Zé Paulo cansou de fazer discos inteiros, né, quando ele lançava instrumentais, todo mundo já sabia tocar ali, né? Cantar, tocar, enfim, já conhecia a música, porque ele testou durante, sei lá, 2 anos dentro do Semente, ou 1 ano, né? Ah, essa música eu vou botar, essa música a galera não responde, essa música a galera responde. Então, assim, não só o Zé Paulo, vários músicos, né? Então a gente tinha... Assim, o Semente abria de segunda a segunda, tinham 2 shows por dia, então você pode imaginar. Tinha a abertura e depois o outro, menos na segunda-feira. Então, a gente tinha lá... Na casa lá maior, depois a gente tinha isso, e na sexta, no Democráticos, tinha essa coisa maior. Então, era muito músico, assim. Por isso que a gente fala que durante tanto tempo se formou uma geração Semente, né? Tem um DVD no Canal Brasil também, além do documentário, chamado Geração Semente, que participaram 87 músicos desse DVD, e não tem todo mundo do Semente. Então, assim... Foi muita gente, e eu ia falar uma outra coisa importante também, mas enfim, eu esqueci. Dessa coisa da identidade, então durante muito tempo a gente formou essa plateia, que ia lá para ouvir música, que ia no Democrático. Então o Semente se tornou uma marca referência, onde eu poderia botar um músico desconhecido e as pessoas iam, porque tinha uma curadoria por trás também, né? Onde fazia muito, conversava com o Zé Paulo, com o Diamandu, eu tinha alguns pares que eu conversava, né, sobre isso também. Então isso é todo um cuidado, como é um coletivo, é uma cena também que se formou. Por exemplo, o Bernardo começou a tocar lá com 18 anos, ele está com 41. Então a gente envelheceu lá dentro também. Alguém quer... O filme do Semente está disponível? O filme do Semente está de novo, eu vou te mandar. Está de novo no YouTube, é um documentário do Canal Brasil, chamado Semente da Música Brasileira, está com as legendas em inglês. Eu posso mandar para a Simone, e ela pode espalhar também, mas vocês conseguem achar dentro do YouTube Semente da Música Brasileira. Ele está no canal da Cavídeo. A Cavídeo é uma produtora de baixo orçamento, de documentários de baixo orçamento no Brasil, e ela fez esse documentário, é coprodutora desse documentário com o Canal Brasil, que é também um documentário de baixo orçamento. Tudo que a gente faz é de baixo orçamento. Isso é fato. Vale milhões. Mas vale milhões. Eu ia falar... Vou falar no microfone porque a gente está gravando. Tá bom. Você falou da Cavídeo, né? O Cavi Borges já foi nosso parceiro aqui também, porque eu fazia um cineclube aqui há alguns anos. Ah, legal. E a gente também, né, que teve a Tagarela, da Rocinha, isso. Então nós tínhamos uma parceria, assim, ele liberava pra gente ir lá, escolher os filmes que queríamos exibir, a gente tinha uma parceria bem legal com ele. Mas, assim, uma curiosidade, né, sobre o clipe, eu fiquei... Porque eu fui no Semente, né, mas isso já tem muito tempo, então até minha memória, e eu estava assistindo e, assim, eu fiquei com uma curiosidade. A iluminação, eu tenho a impressão de que o ambiente era mais escuro do que o do clipe. Aí eu queria saber um pouco sobre isso, é isso mesmo. Isso é verdade. Eu acho que o Martinho também. Isso foi uma escolha que a gente tem que fazer, porque a gente está registrando, né? Não é um vídeo amador. Então a gente se preocupou em ter um mínimo de iluminação no espaço, né? Eu também tive essa coisa da memória ali, de eu queria que fosse um pouquinho mais, né, aconchegante. Não é aconchegante, é mais inferninho mesmo, né? Isso. Essa coisa eu senti falta disso. E a gente vai ter que voltar no tempo. Não, mas tá ótimo, parabéns. Mas tinha uma limitação, né? O Martinho pode falar isso da própria câmera.
Esse foi um tema que a gente discutiu de fato, né? A gente pensou, teria sido possível ter feito mais escuro, criando uma ambiência um pouquinho mais de inferninho, algo assim, né? Mas a gente correria o risco de ter umas questões tipo ruído na imagem, ruído digital, que são questões que um vídeo, embora o 180 tenha a câmera do 180 tenha um sensor ótimo, daria pra gente lidar com baixa luz. A 360 teria sido péssimo ter feito com baixa luz. Mas a própria Aline, ela quis também, esteticamente, a gente discutiu isso, ela queria que tivesse bem, os detalhes estivessem todos ali, porque se você escurece muito, você começa a perder detalhe. O nosso olho vê, se acostuma, e tem uma possibilidade de ver quase sem luz, né? Então, o cérebro fotografa aquilo, e aí quando tem uma situação de mais luz, ele se adapta. Mas a câmera, como está uma exposição só, para deixar tudo escuro, ia ter lugar que ia ficar sem informação. Então, você dá uma levantada geral para que você tenha a informação de tudo, e foi uma opção nossa mesmo, né? Não teria sido assim, muito fácil recriar aquilo, aquela ambiência que todo mundo fala, nessas condições. Só uma pergunta rápida, tipo assim, pode ver o documentário, né, para poder entender, mas assim, bem lá no começo, como foi essa criação? Foi amigos, entendeu? Foi uma galera empresário, amigos que fizeram, né, iniciaram algo, eu também já fiz isso. Com amigos, tentando montar alguma coisa para eventos, música e tal, e aí, quem sabe conseguir alguma coisa. Com vocês foi como? Foi entre amigos também? O Semente ele foi criado em 1998, pela Regina Weisman, que era uma professora da UERJ, tá? Que não tinha experiência de estatística, ela não tinha experiência de música, e ela já faleceu até. E eu era frequentadora do Semente, cliente. Então ele fecha as portas em 2001, final de 2001, início de 2002 ali, e ele fica fechado. Ela fechou o Semente e a gente ficou órfão, né? E aí no final, dezembro de 2003, a gente é chamado para um aniversário do Serginho Krakowski, lá, não era feijoada, negócio de peixe, uma muqueca. E a gente foi, como assim, uma muqueca no Semente, domingo de tarde? A Regina não entregou o imóvel, então ela quer fazer essa muqueca. Beleza, vamos lá. Amigos. E aí foi uma roda de choro fantástica e tal. Aquela coisa do Semente na rua, lá estava vazia, domingo de dia, né? E aí a gente se olhou, tava algumas poucas pessoas, a gente se olhou e falou assim, todo mundo tinha outro trabalho e tal, tinha um músico envolvido, que era o Luiz Felipe de Lima, isso está no documentário. E a gente falou assim, gente, como é que a gente faz para ter isso aqui, né, de volta? Aí a gente teve a ideia da Comuna do Semente, onde a gente se uniu, eu fiquei à frente disso, a gente se uniu, alguns músicos, fez uma reunião. Para vocês terem uma ideia, esse aniversário foi dia 21 de dezembro, da loucura, né? Ideia da loucura. 21 de dezembro de 2003, dia 8 de janeiro de 2004, a gente abriu o Semente. Eu fiz um cálculo lá de quanto precisava para abrir, e cada um saiu com uma missão de chamar 5 amigos que pagassem essa conta. Era tipo um crowdfunding, esses negócios na época, só que não tinha internet, não tinha nada. Quer dizer, tinha internet, mas não tinha essas plataformas e nada. Eu orcei isso para 3 meses e a gente fez isso. A gente abria 2 vezes por semana e de quem não podia dar grana, dava trabalho voluntário. Aí a ideia era ver se isso funcionava, esse piloto. E funcionou, né? E aí depois a gente comprou as coisas que restavam da Regina. A Regina falou, eu vou tentar vender. Olha isso, uma coisa não teve uma intenção. Acabou os 3 meses, acabou. Aí a Regina liga pra mim. Olha só, o negócio que eu ia fazer não deu certo. O cara não vai querer comprar. Eu tô indo lá entregar o imóvel. Você não quer esse imóvel pra você? Um dia, ela me ligou assim de tarde. Eu falei,
tá bom então, porque eu trabalhava, enfim, tinha uma outra empresa na área de consultoria econômica, vamos dizer que eu ganhava razoavelmente bem, e eu falei, ok, então eu vou fazer isso paralelo. E aí a gente foi indo, mas isso teve desdobramentos também, né? Daí, enfim, não sei se você quer falar alguma coisa, mas não teve nenhum empresário, nenhum investidor, nunca teve. E o grande desafio foi ter transformado aquilo ali, que eu falei que é muito difícil e desgastante, para tudo, para todo mundo, não só para mim que estou lá na frente, gerindo. Para você fazer a conta fechar e você realmente conseguir tornar viável economicamente um lugar na cena independente. É muito difícil, tanto que o Semente tinha esses braços, ele tinha um democráticos, depois ele foi para um lugar maior, que fazia um pouco da receita subsidiada, aqui não está pagando, então o outro vai pagar. Então fazia uma onda, assim, tem um dia que lota, vai pagar o dia que não lota. Então, assim, a grosso modo, né? Mas, e aí a gente só foi ter algum tipo de alguns editais que a gente começou a ganhar e que daí eu larguei o outro trabalho e comecei a me dedicar só para o Semente, a partir de 2010, um pouco mais, e aí a gente começa a ganhar daí alguns editais a partir dali, mas são bem pontuais, assim, posso dizer que não enche uma mão. Aí quando a gente fechou o Semente, eu fechei, tomei essa decisão dificílima, a gente começou a ganhar edital pra caramba. Porque a vida é assim, né? Muitas vezes, você só dá valor depois que você não tem mais. Alguém tem alguma pergunta? Lá no início do... tem que usar o microfone. Obrigada. Eu fico curiosa, assim, né? Como é que vocês fizeram? Por que vocês pensaram daquela forma? Então, lá no início, antes de entrar no bar, né? Eu amei o início, porque você se sente ali na porta do Semente, né? Para entrar. Até gostaria de ter demorado mais ali, porque estava muito legal aí. Ali fora é legal. Muito bom. E, inclusive, eu fiquei com uma curiosidade, né? Aí você vira, tinha um cara sentado assim no chão. Essas imagens, vocês fizeram. Tudo real? Tudo estava acontecendo. Sério? Inclusive, o 360 e o 180, além das diferenças que a gente já comentou, teve uma diferença do que estava acontecendo ali. Que na hora que a gente chegou e começou a fazer o 360, estava tendo, que evento que era aquilo? É a roda de macumba, que sempre tem uma roda de Exu embaixo dos arcos. A ponto da gente achar, a gente achou que não ia dar certo, que era tão alto aquilo, que a gente, nossa, vai comprometer o que a gente está fazendo aqui. Ainda bem que tinha o videoclipe, que era pré-registrado, né, pré-gravado, mas mesmo assim... A ambiência, porque o Zé Paulo ia falar, como falou, e a gente falou, cara, né, aí tem o negócio do ar-condicionado também, que eles fecharam as janelas, então segurou um pouco o som, mas lá fora estava alto, estava uma barulheira batucada, então foi ótimo, por um lado, porque criou essa ambiência. Quando a gente passou para o 180, tinha acabado já, então é uma ambiência bem mais xoxa lá fora. Então são dois momentos bem diferentes, os dois vídeos. É verdade, né? Agora, gente, aquelas pessoas ali, barraquinha, camelô, pessoa na rua, deitada, caída, morta, talvez, isso é lata. Né? Sempre foi assim, e continua sendo, né? E a gente foi lá e a gente pode dizer que a gente está acostumado um pouco a lidar com isso. Não, na verdade, estou dizendo se é bom ou ruim, mas é o ambiente. Assim, Exatamente, é o ambiente que a gente nasceu, foi ali mesmo. E esse lugar também, não sei se a gente falou, ele é o lugar original do Semente, né? Porque em 2013, depois que a gente para com Democráticos, a gente consegue a Casa do Lado. A Casa do Lado é uma casa de 400 metros quadrados, onde a gente consegue ter um pouco mais de conforto para fazer a música, mas também a Lapa já estava num outro ponto da curva, onde já tinha som na rua para tudo que é lado, e lá virou um santuário, daí lá foi uma outra fase, né? E a gente fez muito... Assim, foi um acerto ter ido para lá, e foi uma sorte também de ter ido do lado, na porta do lado, né? Um valor que a gente podia trocar 6 por meia dúzia, um lugar muito maior.
Mais alguma pergunta do videoclipe? Eu tô vendo aqui. O original, essa opção que a gente fez de fazer no original, né? Porque hoje tem um outro lugar funcionando nessa casa ao lado do Semente Original, onde vocês viram. Mas a nossa opção, porque o Semente ficou lá de 98 até 2013. Assim, é muito tempo. Existe ali essa atmosfera do Semente, naquele lugar pequeno de 40 metros quadrados, porque aquilo ali tem 40 metros quadrados, né? Porque o resto é balcão de bar e cozinha para trás, que a cozinha é enorme. São 16 metros. É um lugar muito pequeno. São 2 conjugados, né? Um quarto-sala de 40 metros e um outro, que ele era um apartamento, né? O Semente pequeno. Num térreo de um prédio. E quando a gente vai para Casa Grande, então era essencial fazer ali, porque ali foi a alma toda. E esse encontro, por acaso, um acaso aí da vida que quis, que a gente foi lá tomar uma cerveja e vamos propor pro cara. A gente não tinha nem telefone do peruano, nem nada. A gente chegou lá e propôs e o cara topou. E a gente falou, então tá, isso. E ele só não abria domingo à noite, por isso que a gente fez domingo à noite num horário super restrito para montagem e filmagem. 7 da noite. Aí ele fechou às 6 para a gente poder fazer. Mas a outra coisa, quando a gente foi para Casa Maior, uma das coisas que eu decidi era não ter palco, manter o palco no chão, para ter o mesmo clima intimista que você tinha no Semente, porque se vocês entrarem ali, a grande atmosfera é que você não sabe o que é palco, os músicos estão ali tocando, mas não tem nada dividindo o público dos artistas, né? E a gente sempre manteve isso também, que é uma outra conexão que você tem com ouvir, ver a música, ver a performance, né? Então tem coisas estéticas aí, que até no documentário vocês vão ver, o produtor do Snark Pup, quando eles foram lá, alguns músicos e outros, aí tem vários iniciativas na área da música que se inspiraram em alguma coisa do Semente, né? No documentário tem algumas das pessoas falando, inclusive para cena independente internacional, né? Para levar. Então é interessante essa coisa da identidade, essa coisa foi uma onda, né? Que casualmente a gente se encontrou. O documentário conta bem isso e isso foi além do Brasil, assim, foi além fronteiras. Né, porque muitos músicos estavam lá fora, se difundiu dentro de uma cena musical independente e internacional. Né, porque o Djamandu, o próprio Zé Paulo, eles estavam lá fora e às vezes as pessoas falavam, toca aquele popurrí do Baden que você faz na segunda no Semente. O público alemão pedindo, o Djamandu estava lá fora e eles falam, poxa, e aí, você não está mais indo no Semente? Então o Semente ficou conhecido no mundo, assim, muito nesse mundo da música, né? Então ele é produtor do Rolling Stones, todo mundo tinha show no Rio de Janeiro grande, depois eles iam para lá. Esse documentário do Semente, qual é o nome? Fala de novo. Semente da Música Brasileira, tá no Cavi, tá na Cavídeo, ele acabou de colocar no canal da Cavídeo. Mas eu vou mandar para Simone. Tem o documentário também. Fala. Só falar, puxar a sardinha aqui pro meu lado, mas é porque tem várias cenas do Semente também. E tá no canal do Yamandu, do YouTube, chama, meu nome é Paulo Becker, Violão, Amigos e Canções. Tem várias cenas filmadas no Semente e no Semente Novo. Então, bem bacana para conhecer, né? Tá no YouTube lá, é só entrar e assistir. Aliás, no canal do Yamandu também tem várias produções do Semente, tem um festival, o último festival que foi feito, tem todos os shows lá, tem um conteúdo muito legal. Bacana, é isso aí. Eu acho que alguém tem mais alguma pergunta, gente? Tem microfone também? Alguém tem? Tudo bem? Boa noite. Dentro desse... tantos artistas frequentando, nunca se pensou em ter um selo para lançar esses artistas? Lógico, pensando. Fala aí, Duda. Pensando. A gente tem esse selo engavetado. A gente tem, inclusive, shows gravados daquele tempo democrático. Canal assim, por canal.
tudo gravado, tem filmado. 7 anos. 7 anos. Ao vivo. Isso. Então esse conteúdo está lá, inédito, engavetado, esperando talvez um edital. Não, mas o que eu falo é assim, é um selo tipo, que poderia pegar esses músicos que se apresentavam lá e fazer uma parceria com gravadores, já que todo mundo tinha uma abertura na Europa, né? E onde de repente poderia até trazer um recurso para poder investir no próprio bar. O que aconteceu naquela época é que cada músico tinha lá o seu selo, né? Muitos estavam na Biscoito Fino. Aí o Biscoito Fino fez uma parceria com a gente, né? Agora, foi um período ali que o CD estava começando a sumir, né? E ninguém tinha ideia do que o digital ia ser o que é. Não, ninguém tinha ideia. Então, assim, eu lembro que a gente, na bancada, a gente vendia o disco de todo mundo. Né? Pela Biscoito Fino, tinha o Coqueiro Verde, então, assim, a gente deixava lá os displays. Foi uma época em que as caixinhas de acrílico também estavam sumindo. Então, a gente usava só aquelas capas de papel, né? Que eram os digipacks, que eram mais bonitinhos, lembravam um pouco o LP, né? Então, tinha também essa estética. Né? Veio a Bolacha também, que era outro parceiro nosso, o Bernardo Palmeira. Com a Bolacha, a gente gravou algumas coisas com ele também. Ele tinha lá uma série de músicos também. E agora é isso, tem esse conteúdo que um dia vai sair da gaveta, né? Se não der pau nos HDs. Não, fala isso, que vem pesadelo. Não, mas você está falando uma coisa, Altair, um ponto importante também complementando. A gente tinha grupos, né, assim, relações de tentar montar coisas. A gente montou uma unidade móvel de gravação onde a gente levava junto com a gente, trouxe uns microfones Neumann, inclusive. O troço era bom. E a gente gravava canal por canal e tal, e a gente queria... O selo era Semente da Música Brasileira, o nome, e a gente queria botar isso pra frente. Mas a gente estava numa mudança tecnológica, e você tem uma coisa aí por trás que você tem que ter um empreendedor, que é essa palavra que muita gente, né, tem horror, mas você tem que ter alguém que lidere isso. E eu, na época, não tinha mais braço, porque... Estava no pequeno, estava no Democráticos, estava negociando para ir para a casa do lado. Né? Você não consegue tocar tudo ao mesmo tempo. Aí tinha uma discussão, eu vou ser editora ou vou ser um selo? Aí eu vi um monte de gente, a Bolacha, várias gravadoras pequenas, selos pequenos, independentes surgirem, uns que ainda estão aí. Então, assim, não dá para fazer tudo aí. Qual foi o jeito que a gente fez, mas nunca conseguiu lançar? Porque essas caixas foram desenhadas 1000 vezes. Né? A gente queria fazer caixas, né, de períodos. A gente gravou tudo e tá lá até hoje. A gente não conseguiu dar vazão ainda. A gente já fez reuniões de se reunir para ficar ouvindo, para mixar, para tentar. Olha, mas aí tem trabalho, tem isso, tem aquilo. Então, assim, tem que ter alguém à frente. Eu não acredito em nada que vá à frente sem ter alguém. Não estou dizendo que essa pessoa está sozinha, mas existe alguém que puxa o carro com um monte de gente junto, como foi fazer esse videoclipe aqui também. Né? Então eu fui lá, busquei o dinheiro no edital da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro e consegui fazer isso aqui. Antes eu já tinha mandado esse edital, o Martino sabe, para eu não vou citar nomes, né? Para duas instituições artísticas, né, que fomentam as artes aqui no Brasil. Os 2 lugares foram negados, né, com nota máxima que a gente tirou. E aí a gente finalmente foi aceito e a gente fez do jeito que deu. Então, assim, tem que ter alguém puxando, tem que ter alguém fazendo. Né? Enfim, alguém... Gente, acho que foi, né? Porque a gente tem um limite aqui. A gente tem um limite de horário, vocês sabem. Tem que esvaziar a casa, o prédio. Aline, queria agradecer em nome da Escola de Música, né, por esse trabalho. Eu estava falando com a galera aqui que daqui a pouco a gente vai poder ver esses shows ao vivo já passando na TV. Ninguém vai mais querer ir para show ao vivo, que vai estar podendo ver dentro de casa, vai ser muito legal. E agradecer em nome da Escola de Música da Rocinha por ter escolhido a gente, né, para poder mostrar esse trabalho. E que a Escola de Música está aberta para vocês. Obrigada pela oportunidade. E obrigada a todo mundo, viu, gente? Boa noite. Obrigada.
A gente que agradece também. Vamos. Gente, eu tenho um monte de gente para agradecer, mas enfim, né? Tá Ivone